Bom dia, bom dia. Deixa eu só pular aqui. Bom dia, galera. Para quem não me conhece, nos documentos eu me chamo Marcos Vinícius, mas sou conhecido no livro como José Vasconcelos, o menino Peralta, a qual vocês leram há muitos anos atrás. Inclusive eu postei alguns vídeos de algumas cenas da minha novela e do meu filme, para que vocês possam estar assistindo em questão da versão do que eu falo. Eu queria corrigir um erro do outro vídeo, tá? Em questão do que eu falei do mês, no caso da esposa do pastor Zézia Leda, no caso uma semana, tá? É porque eu falei que às vezes quando eu começo a conversar e falar, às vezes eu falo, e quando eu vou ver o vídeo aí eu vejo os erros. Como eu não tenho como editar, ele está aqui para não ter interrupção. Pronto. E aí eu falei, aí eu tô aqui corrigindo esse erro, ok? Deixa eu pegar meu óculos. Bem, eu vou ler um trecho desse livro aqui, ó, Minutos de Sabedoria, ok? Bem, já abri já, tá? Número 77. Coloque Deus conscientemente em tudo que faz, em todos os seus problemas, e verificará que seus sofrimentos se transformarão em experiência e aprendizado. Coloque Deus em todos os seus pensamentos, e sua vida se transformará num hino de alegria e louvor. Porque as dores se avirão como as trevas que desaparecem aos primeiros clarões das luzes da aurora. Eu lembrando da aurora, eu lembro, né, de quando eu estava em Portugal, né, na Lisboa, nas ruas de pedra, próximo ao mar, ao rio, onde havia umas montanhas, e eu estava numa festa típica da cidade, e ao lado do meu pai me pega, né? Meu pai me pega pela mão e me leva por essa estrada de pedra, né? E lá atrás das montanhas, ao anoitecer, eu vejo a aurora boreal, né? Uma coisa mais linda, espetaculosa. É como se Deus tivesse me dado o aviso: estou contigo. Né? Então, assim, isso é muito bom trazer essas lembranças. E quando eu fui pesquisar nas fotos sobre a cidade de Lisboa, eu avistei as pedras e a montanha onde eu tive a visão ao lado do meu pai, né? Um lugar muito esplendor, lindo, né? Coisas do passado, né? Agora eu vou para a página 76, né? Não limite o poder da sua vida. Não pense que conseguirá tudo o que deseja, mas só a existência. Mas confie, porque a vida é eterna e findável. Não pense também que depois dessa irá iniciar uma vida diferente. Nada disso. Esta mesma vida é que continuará sempre. Portanto, procure aumentar seu conhecimento e aperfeiçoar-se, verificando como é rápido o momento atual, a comparando a eternidade, né? A nossa maior herança, né, ela não está aqui na Terra. A nossa maior herança, ela vem da parte de Deus, né? No outro lado, a qual Deus tem nos guardado. A gente está sabendo aí da notícia do falecimento de Preta Gil, né? Uma grande cantora, né? Uma jovem talentosa que veio a falecer, né? E a gente fica triste com essa notícia, porque nós, da nossa geração, acompanhamos o crescimento e os trabalhos de cada um desses artistas que fizeram história na nossa vida, né? Pessoas que trouxeram risos para as famílias nos tempos antigos, nos tempos de roça, onde o respeito e a educação sempre será para mim fundamental, porque ou aprendi apanhando ou aprendia de castigo, mas tinha que aprender, porque educação na nossa época era fundamental. Para a gente entender política e entender história, nós teríamos que entender, para entender política e religião, nós teríamos que entender história. Porque se não entender história, vai ser manipulado por pessoas que não aprenderam com a mesma educação de nossos pais.
Hoje nós estamos vendo aí crianças que cresceram, filhos nossos que estão adultos, pessoas que infelizmente estão indo para os caminhos errados, fazendo as escolhas porque não têm conhecimento e não dão oportunidade de que possa ter esse certo conhecimento para se defender e proteger-se. E aí onde pai, né, mantém relação com o próprio filho, onde filhas estão tendo relação com o próprio pai e filhos também. Irmãos mantendo relação com o próprio irmãos, sabe? Voltamos, como eu sempre disse no outro vídeo, sempre falo, que voltamos para o tempo de Sodoma e Gomorra. E se nós olharmos para trás, nós vamos virar a estátua de sal, né? Então não vamos fazer como a mulher de Ló, que olhou para trás. E vamos seguir em frente, como numa linha de trem, seguindo os trilhos, porque se desgovernar, aí o desastre é horrível. Então, vamos fazer o nosso melhor. Então, Deus, ele sempre está nos orientando. Sabemos que nossa vida é feita de energias, e se você traz energias negativas de outras pessoas para a sua vida, você corrompe a tua alma com a maldade em questão de que outras pessoas fazem. Sabendo que nessa vida nós não somos eternos, né? Nós vamos partir, né? E quando chegarmos diante de Deus, que histórias vamos contar? Eu tenho uma linda história para contar. Superação, ajudando pessoas, não que eu conte vantagem sobre isso. Fiz tudo o que eu posso e ainda estou fazendo, porque dignidade não se compra com dinheiro. Se compra com honestidade e trabalho, né? Então a gente vê tudo isso e tudo que nós vivenciamos na nossa vida também está escrito na Bíblia, porque Cristo passou, outras pessoas que pregaram a verdade, pregaram a justiça, também passaram, como Davi, que foi, né, perseguido pelo próprio filho, né? E Davi teve que fugir da presença do filho para que não tivesse que bater e defrontar o próprio filho, né? Para que eram do próprio sangue. O amor de pai não concedia com essas atitudes. Então Davi se afastou para que não pudesse causar nenhum delito ao sangue do seu sangue. Então, não porque Davi teve medo, porque Davi não achava justo em questão do que o filho acabou vivenciando devido à ambição, devido às manipulações para ir contra o próprio pai, né? Então você vê também a história de José, que foi vendido pelos irmãos. Nossa, essa música é linda. Alguém tão lindo eu nunca vi, um amor tão sincero, meu coração te entrego por completo, o nome do meu rei é, o nome do meu amado é Jesus. O nome do meu rei é Jesus. O nome do meu amado é Jesus. E aí, gente, você vê a história de José, que foi vendido pelos próprios irmãos, né, humilhado, né, pelas suas percorrências, mas nunca se voltou contra o próprio Deus. E nunca culpou Deus pelos atos criminais de outras pessoas, porque Deus dá livre arbítrio para que cada um faça da sua vida o que bem entender. Porque o que muda o caráter da pessoa não são as escolhas, e sim as suas atitudes em questão do seu próximo. Então, assim, infelizmente, eu fico vendo pessoas soberbas, contando vantagem, mostrando isso e aquilo para poder dizer que eu consegui, eu estou no patamar. Então a gente nunca pode pensar que a gente esteja sempre no pedestal, a gente nunca sabemos o dia de amanhã. Então assim, não podemos cuspir para o alto. É que nem a Bíblia fala, a gente não pode ir nem contra o pai e nem contra a mãe. Eu, na verdade, eu não sei nem quem é minha mãe, nem quem é meu pai. E nem por isso, pelas pessoas com qual fui criado, que é o Benedito Ribeiro e a dona Petronilha, que eu tenho como pai, como mãe, porque a minha educação veio dele, eu nunca levantei a voz para o meu pai, eu nunca levantei a mão para o meu pai, e vai fazer isso se meu pai não me arrebentava todo. Porque se você vê na novela, adaptada por Ivani Ribeiro, que é o Meu Pé de Laranja Lima, que foi exibido na Band, você vai ver a integridade
e a educação em questão do meu pai, que me criou, que é o Benedito Ribeiro, que é o seu Paulo do livro, em questão das filhas e os filhos, em questão de desobediência e escândalos para famílias e vergonha. E meu pai não aceitava esse tipo de coisa. Hoje no filme você bota o meu pai como mau caráter, e na novela que foi gravada em Portugal também bota o meu pai como mau caráter. Meu pai nunca foi um mau caráter. Você vê isso traduzido não só no filme antigo, como na novela exibida pela Band, pela Ivani Ribeiro, que era minha professora predileta, que é a professora Cecília, que na Estrada dos Teixeira, onde foi o cenário do meu filme na Taquara, no Rio de Janeiro, as pessoas o conheciam como Dona Carmen, ela não revelava o teu nome. Então muitos da minha geração que conheceram, né, a minha vida, pessoas que tiveram participação do meu livro, como Rosângela, a filha da Dona Sebastiana, Rosângela Camargo Fialho, que também é filha da tia Hilda, o Adão, que é representado pelo Juvenal. Então todas as pessoas que teve participação do meu livro estão aqui, são pessoas que foram meus amigos de infância, pessoas que me conhecem, sabem do meu caráter, sabem da minha integridade, pessoas que eu nunca desrespeitei. Pessoas que cresceram, estudaram comigo. Só que nesse caminho nós vamos encontrar pessoas mau caráter. E a tristeza que eu tive na depressão não foi pela perseguição, pelas frontas. Eu consegui passar por cima disso tudo. Mas saber que a maior perseguição veio da própria família, né, das pessoas que eu mais amava. Como Florinda, Hilda, o Alexandre, que é o Godoy, a Totó, que é a Lilia, né? Minha mãe, que não tem nada a ver com essa situação, que é a Dona Petronila, que é a Dona Estefânia, que sempre me amou, me educou e me protegeu, me defendeu. Meu pai, né, que se estivesse vivo, essas coisas não teriam acontecido, que é o Benedito Ribeiro. Então, saber que pessoas morreram inocentemente, porque para que as pessoas possam morrer, tem que ter a permissão de Deus. Que só Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo tem a chave da vida e da morte, quando o diabo tentou matar a carne, onde, se desprendendo da carne, em espírito Jesus desceu ao inferno e tomou a chave da vida e da morte do diabo, não dando esse poder para que ele pudesse fazer o que quer com as pessoas. Então o diabo manipula pessoas para poder utilizar desses meios, matando pessoas como fizeram com Cristo e com outras pessoas, com outros discípulos e profetas que pregaram a verdade. Porque ele não tem o poder de mudar, então ele usa a matéria para fazer isso. Só que essas pessoas que utilizam desse meio, achando que estão se vangloriando em cima de suas maldades, terão uma lista grande, enorme, no inferno, para poder assumir os seus erros. Quando há mortes naturais, ou até morte por acidente, ou morte por defesa, então há um julgamento em questão do que Deus não permite, porque não houve intenção do coração, e sim atos de defesa. Mas por isso que existe o ato consciente e inconsciente, né? Hoje eu conto a minha história para as pessoas em questão dos meus livros. Crianças criam curiosidade para poder ver o filme, questão da versão que eu conto. Para criança eu conto o clássico, né? A minha alegria e minha satisfação de criança de ser feliz ao lado de pessoas maravilhosas e especiais. Já os adultos eu conto um pouco o lado obscuro, sem citar instituições e pessoas, sempre mostrando caráter, porque eu sempre falo, para mim pode ser o pior traficante, pode ser o pior policial, me tratou com respeito, é um cidadão como qualquer outro. As escolhas que cada um faz é problema deles e não meu. Então assim, e cada um responde por si. A mesma coisa é quando eu falava nos outros vídeos sobre as instituições, né? Então assim, você para ser ruim, você não precisa, né, de instituições, você só usa o poder que tem para poder ganhar, né, vantagem em cima disso. Você vê o testemunho e a pregação do tio Chico, o ex-bruxo da Xuxa, né, da Xixi, desculpa. Segundo as informações nas suas pregações na igreja, ele fala dos seus atos e crimes que cometeu com crianças e bruxarias, fazendo rituais e pactos para ganhar fama, sucesso e dinheiro. Quando o tio Chico tomou essa atitude, foi uma atitude dele, por ambição, para ganhar dinheiro em cima de sua maldade. Então usou do seu poder para poder fazer, do poder que tinha para utilizar desses meios, tendo contato com outras pessoas influentes que também tinham a mesma energia negativa. Você vê pelo caso de Daniela Pérez, que foi morta tesourada, né, por Guilherme de Pada, que logo se tornou pastor da igreja Lagoinha, e como ele morreu?
de ataque cardíaco, não foi? Então, assim, é a energia, aquilo que você manda é aquilo que você traz, é o que você planta, é o que você colhe. Assim é a natureza, assim é o ser humano. Então, infelizmente, muito se corrompe pela carne por causa de suas ambições. Gálatas 5, obra da carne, fruto do espírito. A carne deseja o que é carne, o espírito deseja o que é espírito. Então, eu costumo dizer, gente, o mal que vocês fizeram, sabe? Os assassinatos que vocês cometeram, sabe? As covardias que vocês não fizeram nada por mim. Eles falaram mais sobre você do que sobre mim, porque eu me conheço. Sozinho e Deus eu cheguei até aqui, foi com muita luta, com muito suor, tive que me desprender de muita gente, de muitos sentimentos, como você vê nos vídeos que eu falei, quando eu falava que eu ia matar meu pai, e o Portuga perturba, como assim meu filho matar o seu pai? Eu falei, matar eu digo no coração, a gente mata, vai deixando de gostar até o dia que a gente matou, então assim, quando eu falava isso, não é porque eu falava isso de coração, era uma forma de defesa devido às mágoas e angústia que eu já sofria quando criança, por sofrer atos, e surras por causa de atos que eu cometia, ou até mesmo por coisas que eu fazia por incentivo de outras pessoas, porque eu era uma criança e não entendia o que eu fazia. Depois eu não aprendia. Você vê pela inocência quando eu cantava sobre a mulher nua, para meu pai me bate, porque eu não tinha aquela maldade. Então o Portuga, que é o Dionísio, que morava no sítio ao lado do seu Luiz, que também era meu amigo, que é da Vila do Seu Luiz, ele era o meu amigo, e a dona Ana era a empregada dele, era uma senhora baixinha, que sempre andava com aquela touca que é representada por uma das personagens do Mazzaropi. Inclusive tem um filme do Mazzaropi onde Fausto Rocha, que representa o Raul da minha novela, que era meu amiguinho, ele apresenta onde a Dona Ana, que é representada na minha novela O Meu Pé de Laranja Lima, que faz a gordinha que faz a personagem ao lado de Mazzaropi, num filme brasileiro que tem, conta um pouco uma versão que traz um pouco da memória. Inclusive, ele ainda pergunta, e a Jandira? Ela pergunta quando o Fausto Rocha chega, que é se representado como o filho dela. E a Jandira, está bem, mamãe. E meu neto? Então, assim, tem lembranças, momentos, coisas que eu vivi ao lado dessas pessoas, que infelizmente eu era uma criança e não sabia que essas pessoas eram atores, eram pessoas nomeadas. Não, para mim era uma pessoa como eu estou conversando como qualquer outra pessoa, não que as pessoas sejam diferentes, mas a questão dos seus talentos, Então, por isso que transformou esse livro, devido à covardia em questão do que eu vivenciava e por eu contar para os meus amigos em questão das covardias, porque eu confiava, eu acreditava e acabava comentando sobre o ocorrido em questão do que eu vivenciava ao lado da família. Começou comigo, escrevendo na escola Francis Heim, que é a escola que você vê na versão antiga do filme, e na versão nova do filme, a pedido da Ivani Ribeiro, que é a professora Cecília, e ali a gente começou a escrever no caderno. Se você reparar na novela, eu estou sempre com o caderno na mão. Eram os momentos que eu estava escrevendo as minhas histórias, quando eu não estava fazendo os meus deveres de casa. Então, eram tempos que eu costumo dizer que se eu tivesse que voltar, eu voltaria e faria tudo de novo, porque foi a melhor época que eu vivi. Agora, as atitudes, os atos de outras pessoas em questão de seus crimes, das suas irresponsabilidades, das suas mentiras e enganos, não vão, ninguém vai me responder nada, porque eu estou aqui de passagem. E isso eu vou deixar para que o próprio Deus faça o seu julgamento, porque eu não estou aqui para julgar e muito menos para condenar. Eu aprendi, a me desprender, para que não haja sofrimento na minha vida, porque eu sei que a salvação é individual. Eu tenho visto, tenho presenciado situações que se hoje eu botar no caderno, e que eu boto no caderno e começar a escrever em questão de tudo que ainda está para ser escrito, vai virar uma história bombástica, porque se eu conversando, as pessoas já param para ouvir e despertam as suas curiosidades, onde eu obtenho resposta através do que eu vivenciei quando criança, isso traz um pouco de proteção e defesa em questão aos seus filhos, que nem todos nós devemos confiar, porque o ato de pedofilia muitas das vezes vem da própria casa, é um irmão, é um tio, é um primo, é o avô, é o pai. Então, infelizmente, nós não temos como confiar e acreditar. A gente tem que conviver muito com essa pessoa para que saiba que ensinar nossos filhos a se defenderem, que infelizmente o mundo está modernizado, o mundo está globalizado. As pessoas conseguem visualizar esses atos, essas coisas pela própria internet, que está aberto, coisas que era privado para a gente. Então, assim,
eu só tenho que agradecer a Deus, né, por ter chegado até aqui. Então, assim, eu não tenho aqui para provar nada para ninguém, eu não estou aqui para ser melhor do que ninguém. Eu só peço que cada um medite nas suas próprias ações e peça perdão a Deus pelos seus atos. Porque olha aí como nós estamos vendo, né, a Eliana já partiu, que era mesmo mulher, nunca esperava por isso, né, Preta Gil partiu, como muitas pessoas, hoje eu visualizo alguns artistas, né, que a gente presenciou quando criança, e que hoje não fazem parte, que eu nem sabia que tinha falecido, eu achava que estava mais velho, e quando eu vejo com a expressão bem mais velha, eu falei, gente, o mundo está bem mudado. E a gente pega essa geração de hoje, que infelizmente vai, porque se o pai deixa de pagar uma pensão, vai preso. Se uma mãe bate no filho para corrigir, vai preso. O cara comete crimes horrendos, assassinatos, roubos, e é solto e é colocado, né, um aplicativo no pé para que a pessoa possa circular. Né? Quer dizer, então a lei está para os bandidos. Nós não temos lei. Eu fico vendo pessoas brigando por política. Que ciclano, Nário, que o Lala, né, etc. É assim, gente, eles são apenas empregados, eles estão fazendo o que os sistemas manda, porque o dinheiro, né, que é tirado do povo, sabe que isso é para outras proporções. Então é utilizado essas manipulações, esses jogos para que haja dissensões entre as pessoas, brigas políticas, para que as pessoas possam serem mais agressivas, porque faltando o conhecimento, faltando o aprendizado, faltando a educação, né, tira o direito do conhecimento da criança e da pessoa poder se defender, coisas que nós estudávamos, como estudos sociais, cívica, a gente não tem mais nas escolas. Só se fala de modernização, computador e tudo, né? As pessoas não pesquisam. Ainda tem pais, né, que são da nossa geração, que resgatam essas histórias e esse conhecimento para os seus filhos. Então, infelizmente, nós estamos vivendo num tempo onde, se a gente não tivermos Deus à frente de tudo e permitir que a maldade corrompa a nossa carne e contamine a nossa alma, o único caminho que nós temos é o inferno. Então nós temos que, porque ninguém é perfeito, todos nós temos erros, todos nós temos falhas, então assim, ninguém aqui é melhor do que ninguém. Então eu procuro me aperfeiçoar cada vez mais, eu procuro melhorar mais a mim mesmo, os meus sentimentos, os meus desejos, para que eu não possa contaminar minha carne, e muito menos adoecer a minha alma, como eu vivi no meio da depressão, porque depressão não é uma dor no corpo, depressão é uma dor na alma. Porque para curar no corpo, o remédio alivia, mas na alma, só quem pode curar é Deus. Então é uma luta que a pessoa tem contra ela mesma, onde procuram pessoas para se orientar e muitas das vezes não tem resposta, porque a resposta está com ela mesma, porque a parte da depressão é a parte do amadurecimento, do conhecimento, aonde quando você passa por certas frustrações e certas situações, você começa a ver o mundo e as pessoas de outro jeito, né? É como se caísse uma escama dos seus olhos e as máscaras das pessoas caíssem. Então você passa a confiar mais no homem, apesar que eu nunca confiei no homem, eu sempre acreditei. Confiar, eu sempre confiei em Deus. Então as pessoas que passam a botar sua confiança no homem, vê que o homem não tem o poder para te ajudar, porque o homem é falho e errado e tem os mesmos problemas que você, entendeu? Então, infelizmente, vai acontecer de que você possa se fazer uma autoanálise, pesquisar a sua própria vida, buscar espiritualmente a sua cura e assim poder prosseguir o seu caminho, porque se você não fizer nada por você, ninguém vai fazer. Então, é você e Deus. Coloque as suas objetivos. Se você tem a oportunidade, se você tem a chance de poder conseguir algo melhor, comece a colocar isso, comece a blindar a tua mente e atrair coisas boas. Quando vier coisas negativas, você tira isso dos seus pensamentos, porque as dores começam pelo pensamento, e se você permitir entrar para o coração, aloja e cria mágoa, angústia e dor, onde a alma começa a gritar dizendo que a maldade está adoecendo, né? E ela precisa ter luz, e a maldade dos outros não pode apagar a luz que Deus te deu, porque aonde existe luz, não existe trevas. Bom dia.